É, boa tarde a todos aí. Eu vou falar um pouco do Fermi. Você tá escutando? Tá ok? Que agora você cortou o áudio. Ah, beleza, beleza. Eu vou falar um pouco do Fermi e do impacto que ele teve na física de partículas. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, pode interromper em qualquer momento. Isso aqui, para mim, eu prefiro uma discussão informal a fazer essa coisa de né, tomar lá da cá e tal. Então, vocês podem me parar em qualquer momento, qualquer coisa que vocês tenham curiosidade, que vocês não tenham entendido. Então, para começar, eu tenho aqui um pouco da história do Fermi, que ele nasceu em 1901. E o que é importante da história do Fermi é que tem muita coisa que ele fez, talvez eu não vou, claro, não posso tirar o mérito do Fermi, era um cara genial, mas talvez ele tenha sido um cara genial na época certa. E eu vou tentar fazer esse ponto um pouco mais claro depois. O Fermi, ele quando muito jovem, ele já era reconhecido por ser um aluno extremamente bom no colégio, ser um aluno assim, excepcional. Inclusive, ele leu tratados de mecânica clássica, onde tinha praticamente todo o conhecimento até o momento, né, de mecânica clássica. Ele leu isso quando ele tinha 16 anos. Então ele era um cara fora do padrão, né? E ele foi para a Escola Normale Superior em Pisa, que é uma universidade bastante tradicional. Inclusive tem um professor da USP que veio de lá, que fez doutorado lá, também Enrico Bertucci. E o Fermi, ele foi estudar lá, ele foi fazer a graduação lá e eles viram que ele era bom demais e já subiram o curso dele para um curso de doutorado. Então ele terminou o doutorado dele na escola superior, na escola normal, com o quê? Com 21 anos, né? Ele passou um tempo na Alemanha, onde ele trabalhou bastante com o Max Born, que apresentou vários problemas, né, da época dele, que o Fermi veio a trabalhar e veio a fazer grandes contribuições em cima. E, como resultado disso, em 25, ele desenvolve a teoria da estatística de Fermi-Dirac. Em 26, ele vira professor na Universidade de Roma, na Sapienza. Em 33, ele escreve a teoria do decaimento beta, que eu vou falar um pouco mais tarde. Em 34, ele descobre que isso é uma coisa super importante, ele descobre a física de nêutrons lentos, que ele descobre basicamente que um nêutron, a seção de choque de interação do nêutron com um material denso, ela é inversamente proporcional à velocidade desse nêutron. Então, se você consegue diminuir a velocidade do nêutron, você tem uma seção de choque maior, então você tem uma maior chance de capturar esse nêutron no material. E isso é super importante para o que deu para o que deu o prêmio Nobel dele, né? Que ele recebeu o prêmio Nobel dele em 38 e é super importante para fissão nuclear, que eu vou falar mais tarde também. Aí ele se mudou para os Estados Unidos, ele veio para a Colômbia, depois rapidamente veio para a Universidade de Chicago, desenvolveu um experimento aqui chamado CP1, que é um experimento que basicamente foi o primeiro reator nuclear autossustentável. Depois foi no Projeto Manhattan, desenvolver o Projeto Manhattan, a bomba atômica. Voltou para a Universidade de Chicago e faleceu em 54. O Fermi era um cara tão fora do padrão que os professores da Sapienza, em Roma, chamavam ele de Il Papa della Fisica, porque ele tinha uma intuição física tão certeira que eles falavam, não é possível que ele tenha tirado isso da cabeça dele, ele tem uma conexão direta com Deus, não é possível. Então chamavam ele, fazia uma piada, chamavam ele do Papa da Física, que tudo não, né, mas muita coisa que ele previa, que ia sair um resultado no experimento, né, ele falava, vou fazer um experimento assim, o resultado vai ser tal. Ele estava certo. Então ele tinha uma intuição física fora do sério. Antes de eu entrar na parte de física mesmo, deixa eu pelo menos dar uma pincelada em quem que foi o Fermi. Então o Fermi, ele era um cara extremamente brilhante. Ele se destacou desde a idade muito nova, desde quando ele tinha 14 anos, que ele leu...
não lembro agora, mas ele leu alguns tratados de física quando ele tinha 14 anos, e com 16, 17 ele leu os tratados de mecânica clássica. Uma coisa interessante é que o Fermi, ele não tinha um raciocínio muito rápido, ele não era um cara que você começava uma frase, sei lá, começava uma pergunta, ele já sabia onde é que você queria chegar, já tomava... Não, ele não era assim. Tudo que ele aprendia, ele precisava sentar e trabalhar. E ele trabalhava muito. Então, é engraçado, porque às vezes a gente acha que o cara que é genial, você fala um negócio, ele já sabe o que você está falando. E o Fermi, ele não era assim. O Fermi, ele entendia as coisas profundamente, mas a partir de trabalho mesmo, de muito estudo. Ele era fissurado por atividade física. Toda hora que ele não estava fazendo física, ou ele estava correndo, ou ele estava escalando, ou ele estava nadando. Ele tinha ele adorava fazer atividade física e ele era competitivo em tudo. Então tem uma foto interessante do Fermi, num livro, até uma biografia dele, do Dave Schwartz. Eu acho que é Dave Schwartz. Dave Schwartz, que chama The Last Man Who Knew Everything. O último homem que sabia de tudo. E nessa biografia, a foto do livro é ele correndo na praia do Lago Michigan, aqui perto, e ele na frente de todo mundo. Então, até brincadeira, vamos apostar uma corrida no Lago Michigan. Ele queria ganhar. Ele era extremamente competitivo em tudo. O Fermi, os contemporâneos do Fermi dizem que ele tinha uma curiosidade incrível, ele era extremamente curioso, e ele não gostava muito de imprensa. Então, por exemplo, essa foto que ele tirou, essa foto vocês conseguem ver aí, o Fermi, ele não gostava desse tipo de foto, de posar para a imprensa, sabe? De ser um boy de imprensa. E é engraçado que nessa foto tem um erro. Nesse quadro negro dele aí tem um erro. Não sei se vocês conseguem ver onde que está o erro, mas isso aí a gente pode falar no final. Ele tem um erro que ele colocou de propósito, porque ele não gostava da situação de ter que ficar tirando foto com a imprensa, e ele tem esse sorrisinho dele aí que, claro, isso aí algumas pessoas falam que é como se ele estivesse falando, se vocês quiserem tirar uma foto minha, agora descubram onde é que está o erro. Mais importante, o Fermi, ele foi talvez o último generalista, no sentido de que ele era o último cara da física que foi excelente teórico e excelente experimental. Assim, depois do Fermi, que eu saiba, não teve ninguém que deu contribuições importantes, tanto para a física teórica quanto experimental. Eu vou entrar mais um pouco nesse detalhe no próximo slide. E o que é interessante dos experimentos do Fermi é que ele tinha um mote que era o seguinte: nunca faça algo mais preciso do que o necessário. Ele não queria fazer experimentos elegantes ou soluções de problemas super elegantes, ele queria uma coisa que funcionasse. Faz o experimento. Você faz o mínimo possível para que o experimento funcione e para chegar na precisão que você quer. Chegou, acabou. Faz o experimento, não tem negócio de que vamos fazer mais bonito. Ele era extremamente materialista nesse sentido. É importante entender o contexto que o Fermi, né, da vida do Fermi, para entender por que ele fez o que ele fez. O Fermi, ele viveu na época onde a mecânica quântica estava se desenvolvendo e existiam vários problemas em aberto, como, por exemplo, o problema do decaimento beta, né, que o nêutron decai num próton, num elétron e falta energia. E que isso o Pauli inventou, né, uma partícula nova que na verdade o Fermi chamou de neutrino, uma partícula nova que ela era que você não podia detectar com os equipamentos da época. Então tinha vários problemas em aberto e foi uma época de descobrimento, uma época de exploração da mecânica quântica. E ele nasceu na época certa, porque a mecânica quântica estava num estágio que ainda se podia saber de tudo que estava acontecendo na mecânica quântica e na física estatística e ser um experimental e dar contribuições importantes. Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil isso, né? Porque hoje em dia, por exemplo, a física teórica ela tem muita coisa feita já. Então, para você conhecer física teórica como um todo, né, para você conhecer de física de partículas até matéria condensada, é praticamente impossível. Né, muito, muito, muito difícil. Algumas poucas pessoas conseguem ter essa coisa mais geral, mas para você ser como o Fermi, que saber de tudo na teoria, de tudo no experimento, é muito complicado. Dos colegas do Fermi, tem uma história interessante,
que, por exemplo, o Born foi o cara que apresentou o Fermi para vários problemas da mecânica quântica. E tem um cara chamado Corbino, que talvez vocês não conheçam o Corbino, porque como cientista ele teve sua importância, mas não foi como o Born, como o Pauli, etc. Mas o Corbino ele era o chefe do departamento do departamento de física na Universidade de Roma, na Sapienza. E o que é interessante do Corbino é que ele viu que o Fermi poderia, o Fermi, como ele era muito genial, ele poderia colocar a Itália num nível internacional, de reconhecimento internacional de física. A Itália, naquela época, não era tida como um país que produzia físicos competitivos. E o Corbino, ele viu essa oportunidade do Fermi e ele fez toda a política para conseguir mandar o Fermi para os lugares, para conseguir fazer o Fermi dar palestra, para conseguir fazer o Fermi ficar conhecido como um físico italiano. E isso teve um papel super importante na carreira do Fermi. Um outro colega dele, que é o Szilard, que é um colega aqui dos Estados Unidos, que quando ele mudou para cá, eu já falo por que ele mudou para cá, o Szilard era um físico que estava muito preocupado com reações nucleares, e ele foi o grande colega de discutir física nuclear que o Fermi teve quando ele chegou aqui. E que talvez isso tenha influenciado bastante nas escolhas de que problemas o Fermi iria atacar, né? Além disso, vocês têm que lembrar que o Fermi foi contemporâneo de grandes físicos, como Dirac, Einstein, Heisenberg, etc. E que todo esse pessoal estava desenvolvendo a mecânica quântica. Então tinha bastante espaço para fazer ciência aí. Também é importante lembrar que o Fermi era de 1901. Então, na juventude dele, veio o fascismo italiano. E quando a Alemanha nazista, se aliou à Itália fascista, o Fermi ele não era judeu, mas a esposa dele era, a Laura Capone Fermi era judia. E por causa da esposa, ele resolveu ir embora da Itália. Ele em si, não, pelo menos os historiadores dizem que ele não tinha muita intenção de deixar a Itália, a não ser por causa da segurança da esposa. E isso foi crucial na carreira dele, porque ele mudou da Itália, ele veio para os Estados Unidos e desenvolveu bastante coisa aqui, né? A física que ele fez, eu vou dar uma pincelada básica sobre a física que ele fez. Se vocês tiverem alguma pergunta, de novo, é só me interromper, não tem problema. A física que ele fez é uma física de altíssimo nível que tem impactos até hoje. Por exemplo, uma das coisas que o Fermi fez foi, em 1926, ele aplicou o princípio de exclusão de Pauli no gás ideal. O que é isso? O princípio de exclusão de Pauli basicamente diz que existem partículas, que hoje a gente chama elas de férmions, dois férmions idênticos não podem ocupar, digamos que o mesmo lugar no espaço. Não é exatamente o lugar, mas a gente chama não pode ter os mesmos números quânticos. Então, eles não podem ser idênticos. Quer dizer, dois férmions idênticos não podem estar na mesma situação, tá entendendo? Isso é diferente de um outro tipo de partícula que chama bóson, que eles sendo idênticos ou não, você pode colocar quantos bósons você quiser no mesmo espaço, na mesma configuração quântica. Então, o Pauli propôs esse princípio de exclusão, e o Fermi foi o primeiro a aplicar esse princípio na física de um gás ideal. E o que ele mostrou é que essa física do gás ideal reproduzia os experimentos, então isso tinha a ver com a realidade. E a estatística, né, desse gás ideal tomou o nome de estatística de Fermi-Dirac. Isso foi a primeira grande contribuição dele à física. Ele era novo, tinha 25 anos. E se vocês tiverem interesse, tem uma tradução do artigo original do italiano no Archive. Qualquer um pode ver isso. Eu deixo aí a referência do Archive. Você pode procurar no Google por essa referência, vocês vão encontrar. Que é a tradução exata do artigo dele para o inglês. Então, essa foi a primeira grande contribuição do Fermi. Uma outra contribuição dele que foi, eu acho que não tem questionamento, que essa foi a maior contribuição dele para a ciência, foi a teoria do decaimento beta. Tem várias histórias interessantes dessa teoria do decaimento beta, mas o ponto é que o artigo dele ele tá publicado em alemão. Eu não entendo alemão muito bem, quem sabe
vocês aí podem entender melhor do que eu, mas tem uma versão em italiano desse artigo dele, e o que é interessante de você ver é que se você entende um pouco de física de partículas, se você dá uma olhada nesse artigo dele, você não precisa nem entender muito bem o italiano. Ele deriva exatamente o hamiltoniano, né, que descreve as interações fracas. Então, assim, é uma coisa impressionante. Você tem vários artigos antigos que você tem dificuldade de ler por causa da linguagem. Esse daí você não tem. Então, ele usa a teoria do Dirac, a teoria do Dirac de mecânica de teoria quântica de campos, e com essa teoria ele propõe uma interação nova, que é esse hamiltoniano aí que está abaixo. Opa, desculpa. Esse hamiltoniano aí que está abaixo, que tem uma constante de acoplamento G, que você tem que medir. Tem esse Q, que ele descreve a transição de um nêutron para um próton. E você tem os campos que criam um elétron e um neutrino. Então, esse hamiltoniano, ele descreve a transição de um nêutron para um próton, um elétron e um neutrino, que é exatamente o decaimento beta. E o que é interessante também é que ele faz a conta desse decaimento beta para ver qual que é o espectro, né, qual que é a energia que o elétron do decaimento beta sai. E o que ele diz é o seguinte, que dependendo de certos parâmetros dessa teoria, bom, independente dos parâmetros, tem uma massa, uma energia máxima desse elétron, e dependendo de certo parâmetro dessa teoria, você tem uma forma diferente do espectro desse elétron. E isso é uma coisa que você pode observar. E com a observação você pode confirmar essa teoria. Isso de longe foi a maior contribuição dele para a ciência. Na linguagem atual, a gente chama esse operador que ele escreveu como operador de 4 férmions. O que é interessante é que ele fez uma coisa que todo físico gostaria de fazer, que é descobrir uma força nova, mas ele não ganhou Nobel por esse paper. E o que o pessoal acha, né, o que historiadores da ciência acham, é que o motivo pelo qual ele não ganhou Nobel por esse paper é porque demorou muito para as pessoas perceberem que ele tinha descoberto uma interação nova. Na época, tinha o problema do decaimento beta, mas assim, exatamente qual que era a teoria que explicava o decaimento beta não era a coisa mais importante, não era a coisa que todo mundo estava pensando, né? Então ele não ganhou Nobel por esse paper, ele ganhou Nobel pela física de nêutrons lentos, né? E para vocês terem uma ideia, hoje se publica paper, se você olhar no archive, provavelmente hoje deve ter um, se não tiver hoje, teve ontem, porque tem pelo menos uns 5 por semana, em teorias efetivas. Teorias efetivas é exatamente você usar a ideia que o Fermi teve, mas generalizar isso para a física nova. Então, qual foi a ideia que o Fermi teve? Eu não sei exatamente qual que é a dinâmica que está por trás de um certo processo, então eu vou olhar o que acontece num hamiltoniano efetivo, onde você tem férmions que são criados e absorvidos, e tem uma certa escala de massa, que é o acoplamento, que tem, né, a força dessa interação, que eu não sei o que é. Então, o que você faz hoje em dia é você generaliza isso, por exemplo, para a física do Higgs, tem inclusive o professor Oscada aí, tem paper com esses tipos de generalizações, uma coisa que tem muita gente com interesse nisso, a colaboração experimental, as colaborações experimentais do LHC fazem isso. Você generaliza esse tipo de ideia, né, de operadores efetivos para o Higgs, por exemplo, e você tenta ver qual que é o vínculo que você tem, né, o limite que você tem nesse acoplamento. Então, quanto menor o acoplamento, mais pesada a possível física que estaria alterando aquele processo que você está observando. Então, por exemplo, se você, hoje em dia, você vê um Higgs, né, decaindo para 2 Zs, né, 2 bósons de gauge, você tem o valor esperado do modelo padrão e você tem também o valor, o que nova física poderia fazer com isso. Como nova física é uma coisa muito geral, se usa esse tipo de operador para parametrizar uma nova física bem geral e que tipo de modificação nesses decaimentos você poderia observar. Além disso,
A teoria do Fermi até hoje, por exemplo, se você olhar esse diagrama, né, essa figura que mostra o espectro do elétron, você vê uma relação muito grande com o que bom, é exatamente o que a gente mede em decaimento beta, e tem experimentos hoje que estão buscando pela energia máxima desse elétron para descobrir a massa do neutrino. Como que funciona isso? Você tem um nêutron que decai para um próton, um elétron e um neutrino. Pela lei da conservação de energia, se a massa do neutrino é grande, não interessa exatamente o número, mas se a massa do neutrino é grande, a máxima energia do elétron é menor. Se a massa do neutrino é pequena, a máxima energia do elétron é maior. Então você vê nessa figura aqui embaixo, que é um zoom desse diagrama, né, do espectro dos elétrons, que, por exemplo, se o neutrino não tem massa, você veria esse espectro de energias de elétrons, né, em vermelho aqui. Então, se você conta o número de elétrons que decaem, né, que vem do decaimento beta, nesse caso do experimento do trítio, o nome do experimento é o Catrin, que está na Alemanha, do trítio, se você contar elétrons com energia até um certo ponto, até o que a gente chama de endpoint, né, que é a energia máxima, se o neutrino não tem massa, você deveria contar alguns ali. Se o neutrino tiver alguma massa, você deveria contar antes. Você não deveria chegar naquela energia total. Isso é uma forma de você medir a massa do neutrino que até hoje ninguém sabe exatamente qual que é, o valor absoluto das massas dos neutrinos. Além disso, essa teoria do Fermi, a constante de acoplamento aqui em frente a esse hamiltoniano, ela tem o nome de Fermi Constant, a constante de Fermi, e ela é talvez uma das constantes da natureza mais bem medidas atualmente, né? Tem algumas coisas mais bem medidas que isso, mas isso é super bem medido. Então na minha opinião, mas eu acho que na opinião de muita gente também, essa foi a maior contribuição do Fermi para a física de partículas e que tem impacto até hoje. Uma outra contribuição que não foi o objetivo do prêmio Nobel, mas o prêmio Nobel dele basicamente sedimentou essa contribuição dele, foi a reação nuclear autossustentável. A reação nuclear autossustentável, ela basicamente é o seguinte, você sabe que um núcleo, por exemplo, de urânio, ele decai, ele é radioativo. Mas, se você bombardear esse núcleo de urânio com nêutrons lentos, lembra, se o nêutron ele for muito rápido, a seção de choque é pequena, então a probabilidade do nêutron interagir nesse urânio ela é menor. Se você bombardear o urânio, com nêutrons lentos, a probabilidade de interação é maior. Isso fissiona o urânio e faz o urânio decair mais rápido, liberando mais energia. Então, existia essa ideia de ter uma reação nuclear autossustentável, que você coloca uma fonte de nêutrons para fissionar esse urânio, e esse urânio ele começa a fissionar e vira uma reação em cadeia e ele se sustenta sozinho. Você não precisa ficar bombardeando o tempo todo esse urânio. Então, na Universidade de Chicago, ele propôs esse experimento, que chama CP1, que isso talvez reflita um pouco do espírito dele, Chicago Pile 1, que é uma pilha de tijolo, basicamente. Então, ele não tinha muito esse preciosismo com, o seu experimento é bonito, se tem um nome assim, assado. O negócio era funcionar para ele. Ele propõe isso na Universidade de Chicago, e esse experimento acontece debaixo de um estádio. Tinha um estádio ali em frente à Universidade de Chicago, em frente de onde hoje é o Departamento de Física, e embaixo, né, subterrâneo, tinha umas quadras de como que chama? Aquele tênis que você joga na parede, tal, não lembro o nome. E ele propôs usar um desses locais para fazer esse experimento dele. E a ideia era o seguinte, ele tinha blocos de grafite. O motivo do grafite é porque o grafite ele freia os nêutrons, né? Então o grafite é para você obter esses nêutrons lentos para ter a reação em cadeia, com óxido de urânio, porque esse nêutron lento ele vai bater nesse óxido de urânio e vai fissionar o urânio, por aí vai. E ele ia colocando esses blocos, e claro, como isso é uma reação em cadeia, se você põe bloco de menos, você não consegue suficientes nêutrons para ter a reação. Se você põe bloco de mais, você passa do limite crítico, que
vai ter uma explosão ali, vai sair do controle. Então você tem que pensar num tamanho ideal para o experimento para conseguir a reação em cadeia autossustentável. E para começar essa reação de cadeia autossustentável, tinha uma fonte de nêutrons que era um bastão de berílio e radônio. Então, a ideia, é por isso também que ele fez com blocos. A ideia era o quê? Ele ia colocando blocos, né? Você vê aqui na foto da direita, duas camadas desses blocos, uma com esse urânio, né? Tem o bloco de grafite com urânio dentro, são essas bolinhas aí, e por cima os blocos de grafite sem urânio, para frear os nêutrons. Então você tinha, o que ele fez? Ele ia colocando essas camadas, né, dos blocos e ia medindo, para ver se a potência dessa reação nuclear estava constante. Então ele pensou no tamanho que isso deveria ter, foi fazendo, né, colocando os blocos, e a cada estágio ele media e via o que acontecia. Até que ele encontrou realmente o ponto de ótimo que ele descobriu a reação nuclear autossustentável. E esse reator nuclear dele talvez tenha sido um dos mais fracos reatores nucleares da história, que ele produzia 1 watt por segundo, né? 1 watt, desculpa, que é 1 joule por segundo. E para você ter uma ideia, Angra produz, se eu não me engano, alguns gigawatts, né? Então, 1 giga 10 a 9, né? Que 1 bilhão de vezes mais potente do que esse reator nuclear do Fermi. Mas mesmo assim, o Fermi, se você parar para pensar, ele produziu o primeiro reator nuclear da história, e essa é a primeira fonte artificial de neutrinos, primeira fonte potente artificial de neutrinos produzida na história. E o prêmio Nobel dele está super relacionado com isso. Esse experimento foi depois do prêmio Nobel dele, mas o prêmio Nobel dele é super relacionado com isso. E quando ele descobriu essa reação nuclear autossustentável, ele abriu um Chianti, um vinho italiano, e todo mundo que estava lá no experimento assinou e tudo mais. E hoje eu acho que eles têm isso em um museu aqui perto. Eu não tenho certeza disso, mas se eu não me engano, eles têm isso no museu aqui perto. A garrafa. É importante também ver que esse desenvolvimento dessa reação nuclear autossustentável, que é a base dos reatores nucleares, hoje se usa reator nuclear para um monte de coisa, e na física de partículas foi exatamente reator nuclear que permitiu a primeira detecção de neutrinos da história pelo experimento do Coram Rains em 56. Então, assim, a física que o Fermi fez, ela teve impacto muito grande durante muito tempo depois da física dele. Inclusive, o Fermi ele faleceu antes do experimento do Coram Rains, né? Então, isso é para vocês terem uma noção da importância, né, da física que o Fermi fez. Eu gosto de dar esse exemplo da ética do Fermi, porque eu acho que na física, né, na ciência, isso é super importante. E tem essa história que quem conta é o T.D. Lee, né? Que é um dos grandes físicos também, recebeu o Nobel, um dos grandes físicos da física de partículas. E durante um seminário da Maria Goeppert Mayer, em 48, ela deu um seminário sobre os níveis de energias do núcleo. E foi um seminário super confuso, porque esses níveis de energia do núcleo não eram bem compreendidos. E o Fermi fez o seguinte comentário, ele disse, olha, existe algum indício de acoplamento spin-órbita, né, que vai mudar esses níveis de energia do núcleo? E como a Maria ela trabalhava muito nisso, ela sabia que isso era o ingrediente final que ela precisava para fechar o modelo. E isso foi tão importante que deu o prêmio Nobel a ela. E a questão, o que eu falo da ética é que depois a Maria ela fez, ela escreveu o paper, ela fez a teoria e tudo mais, e voltou para o Fermi e disse, Fermi, eu escrevi esse paper baseado no que você me falou, então acho que você devia assinar o paper comigo. E ele disse, não, se eu assinar todo mundo vai achar que foi trabalho meu, e eu só fiz um comentário, né? Ele com certeza ele sabia da importância do resultado. Mas ele disse, não, esse resultado não é meu, se eu assinar, eu vou ganhar o crédito, isso não é certo, você que tem que ganhar o crédito. Ele não assinou o paper. E ele deixou de ganhar o Nobel por causa disso, talvez, né? Não sei. Mas ela ganhou o Nobel. Então isso é um exemplo de ética que eu acho que é interessante lembrar, né, também, na ciência. E como exemplo de impacto que ele teve local,
esse laboratório aqui que eu estou trabalhando, que é o Fermi National Accelerator Laboratory, né, o Laboratório Nacional de Acelerador Fermi. Esse é o... Ih, faltou um E ali. Esse é o laboratório mais importante, o laboratório nacional americano mais importante da área de física de partículas, né? Então é onde tem mais experimentos acontecendo e tem mais financiamento. E em 69, o Departamento de Energia, que é como se fosse o equivalente ao nosso CNPq ou a CAPES, decidiu nomear o laboratório em honra ao Enrico Fermi. E, claro, ele já tinha falecido nessa época, né? Mas aqui as nomeações são feitas sempre póstumas, né? Ninguém nomeia laboratório ou instituto quando a pessoa ainda está viva. Essas nomeações são póstumas e a esposa do Fermi estava viva ainda. E ela veio no evento em 72, eu acho, 74, o evento que eles realmente mudaram o nome do laboratório e tudo mais. E tem algumas outras coisas interessantes, eu acho que ainda tem alguns minutos, que eu queria falar, algumas curiosidades, que é a seguinte. Bom, antes disso, isso é um exemplo do reconhecimento que ele tem aqui, né? Ele fez contribuições à física de partículas, especialmente a física de partículas americana, que são super importantes. E tem umas histórias interessantes, que eu acho que ainda tem alguns minutos, que o Fermi ele falava o seguinte, desculpa, o paper dele, deixa eu voltar aqui, esse paper dele, do decaimento beta, tem essa história que o pessoal conta de que o Fermi mandou para a Nature, e a Nature disse que não, negou publicar o paper, dizendo que o paper era muito especulativo. Que de fato talvez fosse um pouco especulativo, mas explicava os dados. Então a Nature disse que não, que o paper era muito especulativo. É interessante que a própria Nature, teve uma palestra aqui no Fermilab sobre uma editora da Nature que veio aqui, e ela incluiu essa história em um dos maiores erros da Nature da história. Mas o que é interessante é que não existe nenhuma prova disso. Porque a Nature teve um momento que eles mudaram de sede e você pode achar que isso é uma coisa incrível, mas eles queimaram os arquivos dele. Então eles queimaram todos os arquivos, então até, né, antes de uma certa época, não existem arquivos do que a Nature recebeu de comunicações com autores e tal, porque eles queimaram tudo. E alguns historiadores da ciência dizem que, na verdade, o Fermi, isso não aconteceu, de que o Fermi contou essa história porque ele queria publicar na revista alemã e existia uma certa malquerência por causa da situação da Alemanha nazista e que alguns colegas dele falavam que ele não devia e tal. Então, para ele meio que justificar isso, ele disse, olha, eu tentei a Nature, não aconteceu, então estou mandando para a revista alemã. Isso também não tem prova, mas existe uma discussão na história da ciência sobre isso. Eu acho que isso era basicamente o que eu tinha para dizer. O Fermi, ele é um cara, ele foi um cara local aqui, né? Ele trabalhou, a Universidade de Chicago tá logo ali, tá 1 hora dirigindo daqui. Ele morou muito tempo aqui, ele teve uma época no Novo México, né, fazendo o projeto Manhattan lá em Los Alamos, mas isso foram 3 anos, né. E tem uma outra história do Fermi que também é interessante, que ele, quando eles estavam desenvolvendo a teoria da reação nuclear, né, ele estava em algum prédio alto, algum desses arranha-céus em Nova York, e ele disse, essas reações nucleares, se você usar elas né, sem ter o controle do estado crítico, né, se elas saírem do controle, isso pode gerar uma explosão que isso aqui tudo que vocês estão vendo podia sumir. Então ele sabia o que ele estava fazendo, né? Ele sabia. Eu não vou julgar o que ele fez, mas ele tinha completa consciência do que era o poder dessas reações nucleares. Então, para concluir,
na minha opinião, eu acho que na opinião de muita gente, Fermi foi um dos maiores físicos do século passado, talvez um dos maiores físicos da história. Ele descobriu as interações eletrofracas, ele descobriu como funciona a estatística de um gás de férmions. Ele teve ideias que até hoje na física se utiliza essas ideias dele para tentar descobrir física nova, física além do modelo padrão. E eu acho, na minha humilde concepção, eu acho que ele é um exemplo a ser seguido, não o exemplo de genialidade, mas o exemplo de trabalho duro, o exemplo de ética, né, de tentar compreender as coisas o máximo possível, de curiosidade. Eu acho que isso é uma coisa super importante que ele deixou, né? Então, agora, bom, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, mas isso era basicamente o que eu tinha preparado sobre o Fermi. Só para testar primeiro. Você escuta bem se a gente perguntar pelo microfone? Escuta. Perguntas? A pergunta é sobre o erro da foto. Pergunta é a questão da foto, o erro da foto lá. Você escutou? Qual é o erro da foto? Aquela foto que ele tem uma equação de Schrödinger com carga, Z, e tem uma interação provavelmente do núcleo com o elétron e o desenho, acho que é um neutrino que está saindo, né? Então, qual que é o erro da foto aí? Essa é a pergunta. Então, o erro dessa foto está na definição do alfa, né? Que esse alfa eletromagnético, ele é E quadrado sobre 4π, aí você tem que arrumar as interações, o H barra e o C para deixar em unidades naturais. E ele trocou tudo. Ele colocou o E embaixo, o H cortado em cima e tal. Mais perguntas? Ninguém pergunta, vai ficar por isso. Não, acho que uma pergunta, as curiosidades não são só da palestra, mas humanas. Como é o clima em relação ao Fermi aí no Fermilab? Então, aqui ele é tido como um exemplo a ser seguido, ele é tido como um cara genial, porque o Fermilab, ele é um dos poucos exemplos de instituto, né, de instituição, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, onde tem experimentais e teóricos trabalhando juntos, né? E isso é uma das grandes vantagens aqui do Fermilab. Você tem um grupo experimental muito grande e você tem um grupo teórico bom. E o Fermi é um exemplo a ser seguido aqui, principalmente por causa disso, dessa ideia que não existe só teoria nem só experimento. Você tem que entender os dois, você tem que, né, as duas coisas têm que andar juntas. Ele conseguiu fazer isso andar juntas com ele mesmo, né, sozinho, que é uma coisa que hoje em dia é muito difícil. Mas aqui ele é um exemplo a ser seguido nesse sentido, né? Mais alguma? Estava uma verdade, eu sou Pedro de novo. Bem, então mais uma vez eu queria reiterar o agradecimento, obrigado por disponibilizar aí o seu tempo, está no horário do almoço e vir aqui dar palestra para a gente. Eu achei ótima a sua palestra, um ritmo incrivelmente agradável. E é isso, eu espero que essa palestra apareça no YouTube em breve, porque se deu tudo certo, ela já está gravada certinho, do jeito que vai para lá, não precisa editar. E é isso, obrigado, Pedro. Obrigado. Vou desconectar, tá? Obrigado. Tá.